Vamos começar com nossa conversa com o professor Jean Carlos. E a preocupação é o seguinte, acho que todo mundo é preocupado com educação. A gente vai falar de educação infantil, vale lembrar também que o senhor é responsável pelo Jornal da Educação no Jornal Diário da Região, né? Que é um programa bastante antigo, né, do Diário da Região, e que parece que é uma coisa super interessante que deu certo. Bom, qual é o motivo de preocupação, né? Qual é o motivo de preocupação quando há defasagens de desenvolvimento de uma criança para outra na educação? Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rubens, boa tarde, telespectadores. Essa questão ela é muito pertinente porque está envolta por uma série de folclores e mitos. Na realidade, ela é ambígua, a resposta é ambígua, por conta de uma série de fatores. Dentre eles, o primeiro é o seguinte: no desenvolvimento da criança, há uma série de funções que não variam. Ou seja, independente de nós termos um garoto que mora em São José do Rio Preto, um garoto que mora em outro estado, em outro país, em outro continente, as funções são sempre as mesmas. Para que fique mais claro para o telespectador, isso funcionaria da seguinte maneira: ele trazer o conhecimento até si, ele transformar esse conhecimento dentro de si e ele se adaptar ao meio ambiente ocorre da mesma forma em qualquer parte do planeta. Independentemente da cultura. Independentemente da cultura. Entretanto, a idade com que isso acontece é determinada por períodos e estágios. Estes períodos e estágios, sim, eles têm uma certa média e não necessariamente acontece da mesma forma para todo mundo. E essa média ela gira em torno de 3 a 5 meses, tanto para quem adianta quanto para quem atrasa a entrada de um período para o outro. Vou tentar explicar de uma maneira que o telespectador possa compreender. Imagine uma criança que gosta de brincar muito com situações que envolvem o faz de conta ou a fantasia. E ela teria que, supostamente, por uma média etária, a partir dos 7 anos, mudar essa fantasia, mudar não seria o termo mais correto, mas minimizar essa fantasia, minimizar esse simbolismo por situações mais concretas. Entretanto, isso não acontece no dia em que ela faz aniversário, ou seja, soprou a velhinha, fez 7 anos, isso muda de uma hora para outra. Tudo acontece. Essas defasagens, que muitas vezes é fruto de discussão no final de semana entre pais, o meu filho está mais adiantado do que o seu, o meu filho é mais inteligente do que o seu, elas são normais e nós temos que obedecê-las. E se não obedecê-las, se não a respeitarmos, corremos um risco muito grande de repente, taxarmos que uma criança está num nível de desenvolvimento à frente da outra, o que pode ser extremamente perigoso. Tem alguma coisa a ver com o ciclo biológico também? Essa questão ela é envolta por 4 domínios. Quais são esses domínios? O biológico é um deles, o psicológico, o social e o afetivo. Então, é o conjunto desses fatores somados que vai determinar em que estágio de desenvolvimento ela se encontra. Que aí não adianta uma interferência, isso é natural, você não acelera ou diminui isso? A aceleração ou a diminuição, ela vai depender de 3 fatores básicos. Quais são esses fatores? A própria maturação do indivíduo, que é uma organização interna, isso não depende de fatores externos. Do ambiente, não. Do ambiente, não. Então, essa maturação é um fator. Associado a essa maturação, aí sim, a manipulação que a criança vai ter com relação aos objetos que estão em sua volta. E um terceiro aspecto, um terceiro fator, seria as interações sociais, seja com um adulto ou com outras crianças. O equilíbrio entre estes 3 fatores é que vai determinar aquele que vai se encontrar um pouquinho mais à frente e aquele que vai se encontrar um pouquinho mais atrás. Professor, quais são as implicações para o desenvolvimento de uma criança quando não ocorre a articulação entre o cuidar da criança e o educar da criança? É um problema gravíssimo que nós encontramos na educação infantil hoje. Nós temos professores que saem da graduação, ou seja, egressos, seja do curso de psicologia, seja do curso de pedagogia, seja do curso de qualquer outra licenciatura que seja,
E muitas vezes eles vêm com uma concepção de que devem somente educar a criança, devem somente contemplar as questões que envolvem o ensino. E nós temos o outro lado da moeda, que são aqueles profissionais que já atuam há vários anos dentro das creches e pré-escolas, que não necessariamente passaram pela faculdade e que julgam que o papel deles é somente higienizar e alimentar. Então são dois extremos, também poderíamos dizer, perigosos. Só cuidar ou só educar não pode ser visto de maneiras distintas. Agora, professor, é papel do educador esse cuidar? Eu vejo que sim. Na minha concepção, sim. E tenho isso muito claro na seguinte situação. Quando você está dando um banho numa criança, que notoriamente seria uma situação de cuidar, há uma série de implicações educacionais que estão permeando esse banho. E vice-versa. Por exemplo? Suponhamos que essa criança, ao tomar banho, seja acariciada com verbalização, do tipo, agora eu estou lavando seus braços, estou passando pelo seu tronco, estou próximo dos seus pés. Essa verbalização trabalha com uma construção que se chama construção da imagem corporal, que é o que nos dá a possibilidade de sabermos hoje aonde está o lado direito, aonde está o lado esquerdo, aonde estão os objetos à nossa frente, aonde estão os objetos às nossas costas, que é construído já a partir dos primeiros momentos de vida do ser humano. Então, se você conseguir conjuminar concomitantemente esse conhecimento teórico do educar com o cuidar, quem vai sair ganhando é só a criança. Daqui a um pouco eu vou voltar a esse assunto com o senhor, porque eu gostaria de saber se esse tipo de abordagem chega às creches.